Mas, ao mesmo tempo, o matador está à solta, que irá exterminar metade da população da Europa. A humanidade irá travar sua maior batalha com seu maior inimigo, a doença. Issyk-Kul, um posto de comércio, a meio caminho entre a Europa e a Ásia. Gengis Khan está morto há mais de um século, mas seu império continua. Em suas rotas de comércio, um viajante novo e letal. A bactéria. Por 13,5 bilhões de anos, cada canto da Terra esteve coberto por esses micro-organismos. Nosso corpo contém mais células de bactérias do que células humanas. Quando um micro-organismo entra de novo na espécie, é muito mais agressivo do que com o passar dos milênios. O micro-organismo não está interessado em matar a pessoa. Ele quer viver, se reproduzir e ser transmitido. Em Issyk-Kul começa uma pandemia. Uma das primeiras vítimas registradas é Kutluk. Casado, cristão, morrendo. Os remédios caseiros de sua esposa não funcionam. A bactéria corre pela corrente circulatória de Kutluk. Elas dominam seu sistema imunológico e se alastram implacavelmente, deformando e inchando suas glândulas. A pele tem feridas cheias de pus. Os bulbos. A peste bubônica, que passa de um para outro por um transportador quase invisível. A pulga. Seu alimento é o sangue. Quando ela pica, libera a bactéria da peste na corrente circulatória. A esposa de Kutluk não sabe disso. Mas ela também foi picada. Em alguns dias, os dois estarão mortos. Em 1337, 4 pessoas morreram em Issyk-Kul. 2 anos depois, eram 100 mortos. Mas isso era só o começo. Uma vez que se espalharam, a infecção não parava. A melhoria nos transportes tornava a doença quase impossível de controlar. As pulgas que carregavam a peste tinham carona de um de seus companheiros mais próximos, o rato negro. Nativo da Ásia, eles se espalharam pela Europa com os romanos. Um casal de ratos pode ter 2.000 filhotes por ano. E cada rato pode carregar 8 pulgas infectadas pela peste. Os ratos negros infestaram a carga que era levada pelas rotas comerciais dos mongóis. De Issyk-Kul, a peste se alastrou ao leste da China e foi para o ocidente, em direção à Europa. Cafa, no Mar Negro. Um porto próspero.
na divisa do Oriente com o Ocidente, controlado pelos mercadores italianos. Um homem é tido como responsável por levar a peste para a Europa. Um descendente de Gengis Khan. Jenny Bag. Ele assassinou o próprio irmão para ter o poder. Agora ele quer expandir o Império Mongol ao oeste. Kaffa está em seu caminho. Mas ele tem uma arma nova terrível. A peste mata seus soldados mais rápido do que podem ser substituídos. Mas isso dá uma ideia a Jenny Bag. Seus homens mortos serviriam de munição. Sitiam a cidade de Kaffa, então seus invasores, que são os mongóis, começam a adoecer. E ao invés de se retirarem, eles atiram os cadáveres na cidade. E as pessoas da cidade começam a ficar doentes. Armas biológicas são tão letais que elas foram banidas em 165 países, incluindo Rússia e Estados Unidos. Mas ainda restaram armas biológicas suficientes para acabar com a humanidade imediatamente. Ninguém tinha usado armas biológicas como Jenny Bag. Um cronista escreveu: o que parecia ser uma montanha de mortos foi jogada na cidade. Os corpos apodrecendo infectavam o ar. O mau cheiro era insuportável. Não existe arma que seja tão terrível quanto a que é usada na guerra biológica. Você não pode ver os germes, você não pode ver a doença e não pode fazer nada para ficar imune a ela. Os habitantes de Kaffa tentam se livrar da peste e vão para a Europa. Eles não fazem ideia de que estão levando a doença com eles. A peste em direção do continente com a maior densidade populacional do mundo. Siena, Itália. 1348. Uma família se tranca em casa, esperando deixar a doença lá fora. O pai escreve um relato, um dos poucos registros encontrados. Quando começa a invasão da Europa. Foi uma coisa cruel e horrível. Eu não sei como começar a contar sobre seu caminho brutal e sem piedade. A batalha pela sobrevivência da humanidade tinha começado. A humanidade está frente a uma batalha contra a extinção. Em Siena, Itália, 6 meses depois da peste invadir a Europa. Milhares estão mortos. Agnolo de Tura.
um homem de negócios local, o cronista da cidade. Confina sua família dentro de casa. Para que o assassino lá de fora não entre. Agnolo usa fogo e fumaça para afastar a peste. Ninguém suspeita que ela é levada por ratos. A peste leva 10 anos para atravessar a Ásia, movendo-se lentamente de cidade em cidade. Mas a Europa é o lugar perfeito para sua proliferação. Centenas de cidades, 80 milhões de pessoas vivendo próximas. Essas cidades tinham todas as condições de sustentar a peste, a sujeira e a imundície. Os roedores eram considerados como parte normal da vida nesse momento e ninguém achava que esses roedores e suas pulgas pudessem ser um problema em potencial. Daí você tinha um grande número de pessoas, todas juntas nessas pequenas moradias, e era o tipo de situação que você ia querer se estivesse tentando causar uma epidemia de peste. Os homens dominaram as vacas, mas as minúsculas bactérias, pequenininhas, elas dominaram os homens. A peste entrou no lar de Agnolo. Infectou sua esposa, Nicoluccia. Se você nunca viu a peste bubônica, é muito grotesco. Forma-se uma grande pústula roxa. Cria um trauma psicológico, um estrago, um medo incrível. Agnolo tenta qualquer coisa, tudo o que podia. Vomite regularmente aos primeiros sinais de doença. Beba um copo de sua urina 2 vezes por dia. Agora, eu gostaria de falar sobre o valor que o pânico pode ter na sociedade. Aplique um unguento no bulbo feito de mel, ovo e óleo de escorpião para retirar o veneno. Aplique morcegos. Finalmente, o doutor em peste. Seu capuz cheio de ervas para proteção. Seu tratamento: drenar a doença para fora da vítima. Os médicos tentaram qualquer medida desesperada. Sangria foi tentada, sanguessugas foram usadas, mas nada dava certo. A melhor coisa que o médico poderia fazer era ficar longe dos pacientes. Inadvertidamente estavam levando a bactéria de um paciente para outro. Nesse meio tempo, a bactéria da peste sofria mutação, encontrando novos meios de se reproduzir e se alastrar. Elas não precisavam mais serem carregadas pelas pulgas. Eram levadas pelo ar. A peste levada pelo ar é diferente porque agora ela pode ser transmitida de um ser humano para outro. Calcula-se que a peste bubônica deve ter matado cerca de 100 milhões de pessoas. Imagine o que eram 100 milhões de pessoas. Em 6 meses, 31 mil pessoas, 60% de Siena, foram dizimadas. Eu, Agnolo de Tura, enterrei meus filhos com minhas próprias mãos. Não tinha ninguém para chorar suas mortes, porque todos esperavam sua própria morte.
Tantos morreram que se acreditava que seria o fim do mundo. A verdade é que nossa espécie é um dos organismos mais vulneráveis que existem. É só deixarmos de lado tudo que tem a ver com a tecnologia, incluindo tirar nossas roupas, e veremos como passamos uma noite ao relento. Mesmo aqui na cidade do México, por exemplo. Ao fim dessa noite vamos nos sentir muito mal, e ao final de uma semana, muitas pessoas provavelmente ficarão doentes e vão morrer. Agora o desastre testará a fé da humanidade. Avignon, França. Lar do Papa Clemente VI. Um dos homens mais poderosos do mundo. Controlou grandes exércitos e uma enorme riqueza. Quando a peste chega a Avignon, as pessoas esperam que o Papa venha em sua salvação, que peça, que fale com Deus para deter a peste. Mas Clemente VI não pode deter a praga. Ela devasta Avignon, matando 1.300 pessoas em um único dia. O Papa Clemente VI compra um campo e enterra 11.000 pessoas. Mas não é suficiente. Ele tenta uma solução radical. Ele consagra o rio Ródano como um cemitério flutuante. Com os corpos flutuando no rio Ródano, as pessoas percebem que o Papa não pode fazer nada por elas. Ou Deus não está ouvindo, ou pior. O medo e a perda se transformam em raiva. O povo quer culpar alguém. Em toda a Europa, a caçada começou. Querem um bode expiatório. 1349. A peste devasta a Europa. A humanidade está fraca e irracional. Está buscando alguém a quem culpar. Estrasburgo, Alemanha. A peste ainda não chegou aqui. Ainda. Mas os boatos se alastram mais rápido do que a própria doença. Uma conspiração diabólica. Dizem que os judeus estão envenenando a água potável. Era a Idade Média antes da Revolução Científica e do método científico. Era um mundo cheio de superstições, raiva, confusão e, infelizmente, tudo isso levava ao preconceito. Desde o século VI a.C., quando sua terra natal foi conquistada, o povo judeu criou várias comunidades por todo o planeta. Hoje, 26 países têm uma população de mais de 10.000 judeus. Quando o medo atinge a humanidade, as minorias tornam-se alvo. As autoridades de Estrasburgo tentam proteger os judeus colocando guardas em suas ruas. Mas o isolamento leva ao desprezo.
A multidão faz a lei com suas próprias mãos. – 14 de fevereiro, o dia do massacre de São Valentim. Os judeus de Estrasburgo podem escolher se converter ou morrer. Mil judeus são enterrados vivos. Mas o massacre não vai salvar a cidade. 5 meses depois, a peste chega, fazendo mais 16 mil vítimas. Em toda a Europa, grandes cidades estão desertas. Uma testemunha ocular relata: as lojas foram fechadas. Há poucas pessoas. Um grande silêncio está presente em todo lugar. Considere o que fomos e no que nos tornamos. Éramos uma multidão. Agora estamos sozinhos. A humanidade impotente se rendeu a uma pequena bactéria. Na Ásia e na Europa, a peste matou mais de 50 milhões de pessoas em 15 anos. Mas o isolamento pode nos proteger. O Oceano Atlântico impediu que a peste chegasse às Américas. Geralmente, o futuro da humanidade está nas mãos de líderes visionários. 200 anos depois de Gengis Khan, aparece um jovem guerreiro inca, Pachacuti. Pacha, terra. Kutek, dar a volta, transformar-se. Corajoso, dinâmico, inspirado. A visão do Deus do Sol em uma batalha poderosa que iria criar o Império dos Incas.